ficarão as cabines de imprensa? Quantas serão? Essas são algumas perguntas que o atleticano já fez ao ver a obra da Arena MRV. Mais uma vez, o canal oficial da Casa do Galo está na Farcas Volga Arquitetura. Vamos conversar com Klaus Oliveira, coordenador do projeto, que vai detalhar tudo sobre onde os jornalistas vão trabalhar nos dias de jogos. Eu sou Isadora Gontijo e esse é o canal oficial da Arena MRV. Bora lá? Estamos aqui com o Klaus. Tudo bem, Klaus? Tudo jóia, Isa, tudo bem. Explica pra gente como será o acesso dos jornalistas à Arena MRV. Bacana, vamos lá. A separação dos públicos em geral, quando a gente fala público, não só torcedor, a gente tem jornalistas, a gente tem toda a comissão técnica, os jogadores, então a gente tem que preocupar com a separação de fluxo de todo mundo na chegada. E aí, prioritariamente, a gente tem duas áreas no projeto onde a gente tem a chegada de imprensa, né, os veículos de imprensa. Depois a gente vai falar especificamente, mas aqui a gente tem o TV Compound, onde a gente tem os veículos grandes, né, os caminhões, as carretas de transmissão, mas a gente também tem a chegada dos carros de apoio, que é onde vai vir o radialista, o repórter, né? Então, estes carros de apoio vão chegar via expressa, né, e vão estacionar no quarto pavimento, onde tem 40 vagas dedicadas a esses veículos. E aqui em cima no TV Compound, a gente tem sempre o acesso por cima, mas essa equipe de TV Compound, as carretas, elas sempre chegam à arena algumas horas antes ou algumas vezes até um dia antes, né, para montagem de todos os equipamentos e tudo mais. Então, a laje mais alta ali da nossa esplanada é esse TV Compound, que é onde vão ficar os veículos de imprensa. Exatamente isso. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês. É o seguinte, nesta área, né, que já é a laje que a gente vê hoje lá, protuberante, né? A gente tem esse estacionamento de veículos de cargas voltados mesmo para a transmissão. Qual que é a ideia disso, né? A gente tem uma série de obrigatoriedades a cumprir com relação a essa instalação, porque os veículos têm que estar voltados para norte, que é onde o satélite passa na órbita, para a gente conseguir mandar o sinal com qualidade. Então a gente não poderia ter nenhuma edificação na frente disso. Então, ali foi o melhor lugar, né, estratégico para a gente conseguir fazer essa transmissão sem a interferência de uma edificação ou algo do tipo. Então até a nossa reserva ajudou nesse sentido. Então a gente tem ali um espaço amplo e que a gente não vai ter essa interferência. Aqui a gente tem a capacidade para 17 veículos de grande porte, o que daria mais ou menos para 4 grandes equipes de transmissão, geradoras de sinal e etc. Então a hora que você pensa numa final de campeonato, alguma coisa do tipo, dificilmente você vai ter só uma emissora fazendo essa transmissão. Você sempre tem uma equipe internacional, uma equipe nacional, uma equipe talvez até mesmo da própria competição, gerando esse sinal. Então, este espaço ele é dimensionado e pensado com relação a isso. Então, você imagina, né? Teve todo um cálculo estrutural, pensando no peso desses equipamentos, né? Então, tudo muito bem amarrado, né, para que isso tudo funcione direitinho. Agora vamos para dentro da arena. Como será a entrada dos jornalistas e o que eles encontrarão lá dentro? Então a gente estava falando que o jornalista ele está chegando nesse quarto pavimento, que é onde ele tem o número de vagas dedicados a eles. Aqui nessa porção a gente já tem uma circulação vertical, exatamente para separar essa equipe de imprensa que vai ter que dar manutenção lá nos caminhões que a gente acabou de conversar, no TV Compound, mas também tem aquelas equipes de jornalismo que terão, imprensa e jornalismo, que terão que ingressar dentro da arena. Então, esse ingresso ele sempre vai acontecer no terceiro pavimento, via central de mídia. Ela é uma estrutura onde você vai concentrar todo o cadastro da imprensa, né? Seja radialistas, sejam repórteres, sejam equipe de filmagem, todo mundo vai passar pela central de mídia para fazer o seu registro e cadastro. A partir daí, esse espaço ainda oferece uma infraestrutura de trabalho, né? Então, se a pessoa quiser desenvolver uma pauta, ter uma reunião, alguma coisa do tipo, nesse espaço, ela tem. Esse espaço ainda tem 2 estúdios, possivelmente um estúdio será da TV Galo, onde fará transmissões ao vivo a partir daí, né? Um outro estúdio, por exemplo, uma entrevista pós-jogo, né, que acontece na segunda-feira,
Então isso pode acontecer, por exemplo, num dos nossos estúdios que a gente tem. Quais são os outros espaços que compõem a nossa infraestrutura para toda a imprensa, né? A gente tem a zona mista, que é o espaço que pega o atleta ali logo após a saída de campo, né? A gente pensou em alguns nichos que o atleta vai parar e vai dar entrevista direto ali para pegar aquela emoção pós-jogo. Então, além disso, a gente tem sala de coletiva de imprensas. A sala de coletiva de imprensas do clube, ela tem capacidade para 230 pessoas. É uma sala multiuso, não é apenas uma, ela tem que ser dividida ao meio para atender visitante e o mandante. Então a gente tem a sala de coletiva de imprensa, que é exatamente para aquela coletiva mesmo pós-jogo, que comumente acontece com o técnico, né, ou com o jogador de destaque. E além disso, a gente ainda tem toda a infraestrutura no nono pavimento, que aí é onde a gente tem toda a infraestrutura de rádio, TV e etc. Serão quantas cabines nesse nono pavimento? Bom, o nono pavimento ele tem uma parte muito importante de atendimento à mídia como um todo, na imprensa. Neste pavimento a gente tem 3 cabines de TV. As nossas cabines de TV, quando a gente foi concebê-las, a gente teve um contato direto com as empresas de transmissão, de TV e etc. E uma grande necessidade deles era um espaço mais amplo, de não ser exclusivamente aquele espaço só do narrador ficar ali, porque volta e meia a gente vê, né, nos intervalos, o narrador sempre entra com um take ao vivo e aquela câmera fica sempre muito em cima. Então, uma das solicitações deles foram: a gente precisa dessa sala de transmissão para o espaço do narrador e também um mini estúdio. Então, as nossas salas são bem mais amplas. A gente tem, então, 3 salas localizadas ao centro do campo, no eixo do campo, que são as salas dedicadas à transmissão de TV. Além disso, a gente ainda tem uma sala dedicada à TV Galo, também situada nesse melhor ponto. Então, nessa estrutura a gente ainda tem mais 8 salas para rádio, 8 estúdios de rádio, né, dedicados também à equipe do rádio. Além disso, temos ainda 2 salas de análise de desempenho. Temos também a parte de controle do telão, temos ainda a parte de gestão de risco, né? Controle geral do estádio, com a polícia, com o corpo de bombeiros, né? A gente chama de centro de comando. E temos ainda as posições das 2 câmeras de impedimento, né? Que tem um lugar determinado para que elas fiquem. Então, assim, esse bloco superior ali de cima, ele tem todas essas salas que eu comentei. Além disso, a gente tem o que a gente chama de tribuna de imprensa, que são as estações de trabalho onde a gente também pode ter radialistas, pode ter imprensa escrita, enfim, digital. Então, são 52 posições de mesas, né, com a capacidade de 2 pessoas cada uma delas. Além disso, a gente ainda tem a arquibancada com 80 assentos, 80 lugares também dedicados à imprensa. Isso compõe toda essa fatia superior dedicada à imprensa. Além disso, eles terão no 7º pavimento, acessado aqui pelo túnel de acesso deles, a gente ainda tem uma estrutura de banheiro, bares, para atender todos eles, de tal forma que não tem necessidade de voltar lá na central de mídia. Aqui eles já vão ter acesso a restaurantes dedicados a eles, bares, enfim. Haverá algum ponto cego para o torcedor ao lado das cabines ou da tribuna de imprensa? Isa, é interessante a sua pergunta, porque comumente a gente vê alguns estádios onde a imprensa acontece aqui em cascata, mesas que vão se sucedendo ali na arquibancada. A gente percebeu que isso cria de fato um volume que vai impedir a visualização do campo, porque se você olhar na diagonal, aquelas mesas vão te atrapalhar a ver o que está acontecendo, né, em campo. Diante disso, a nossa proposta foi: vamos ocupar então lá em cima e a gente já libera a área de baixo para o torcedor. A gente teve sim a preocupação de onde tivesse algum ponto cego, a gente eliminar esses assentos. Aqui, por exemplo, a gente não tem assentos, os assentos começam a partir daqui. Então a gente sempre traça, né, uma linha entre este torcedor e o gol lá embaixo, né, de tal forma que ele tenha essa visão completa do campo de jogo. Então, se nós observarmos, por exemplo, desse assento mais superior, né, onde a gente tem aqui a cabine de rádio ao lado, esse trecho nós tivemos assentos eliminados, exatamente para que a pessoa sentada, né, tenha a menor obstrução possível do campo de jogo, né, que ele possa enxergar tudo. Então, na hora que a gente afasta, dá para a gente entender um pouco essa proposta, né?
Nós temos ali no canto alguns assentos eliminados. O que é interessante a gente comentar também na arena em relação a ponto cego? As câmeras de transmissão. As câmeras de transmissão sempre são volumes que ressaltam ali na arquibancada e que poderiam gerar pontos cegos. Como é que a gente tenta tratar ou minimizar isso? Aqui a gente tem, por exemplo, a definição de um ponto de câmera, que é a câmera central. Se você ver, olha o tamanho dos outros túneis, chega nesse túnel aqui, a gente tem um túnel mais amplo, de tal forma que a gente consiga encaixar neste túnel as câmeras de transmissão, de tal forma a afetar o menos possível o torcedor que está logo acima. Então a câmera não fica no meio do torcedor, A gente tentou tratar isso com um espaço exclusivo. E ainda com relação às câmeras, a gente teve a oportunidade de implantar na arena já as principais posições de câmeras adotadas nas transmissões. O que isso garante? A gente tem toda uma preocupação de como é que a fiação vai chegar nesses pontos, exatamente desses pontos não gerarem pontos cegos aos torcedores. Então a gente tem aqui, comentei das câmeras de impedimento, que estão lá alocadas no nono pavimento. Além disso, a gente tem aquela câmera principal. A gente tem as mesmas câmeras invertidas, Isso se chamam câmeras invertidas. Essas câmeras costumam ser utilizadas pelas equipes internacionais, então a transmissão nacional costuma ser de um ângulo, as internacionais de outro, E além disso a gente tem ainda uma câmera que chama câmera inglesa, Ela é da cultura inglesa mostrar isso, exatamente na hora que for bater o pênalti, como é que é a sensação da torcida vendo aquilo e tudo mais. É uma inovação, a gente aposta nisso, então o estádio ele tem essa posição para possibilitar a transmissão, pegando uma parte da torcida e o que está acontecendo ali próximo ao gol, pegando essa reação da torcida diante do gol. Ótimo, Klaus. Muito obrigada por participar com a gente e tirar as dúvidas da massa. Oi, Isa, eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho para todo mundo. Se tiverem mais dúvidas, pode mandar para a gente, que será sempre um prazer.